Muito boa noite! Hoje é dia 21 de outubro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar da nomeação de Guilherme Boulos para ocupar a Secretaria-Geral da Presidência da República, vai falar também da viagem de Lula para o Sudeste Asiático, onde pode ser que ele se encontre com Donald Trump, e também vamos dar um giro pelo noticiário internacional com notícias importantes da França, da Bolívia e do Japão. E ainda tem o quadro Descompliquês, onde eu tento traduzir algum conceito, um termo ou uma especificidade do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, vamos nessa, que o que não falta hoje é assunto. Vamos começar então por Brasília, né? E depois a gente faz a nossa viagem pelo exterior. O presidente Lula anunciou nesta segunda-feira o deputado Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. É um cargo com gabinete no Palácio do Planalto que tem a missão de fazer a ponte entre o governo e os movimentos sociais, assunto sobre o qual Boulos está mais do que familiarizado, né? Então, essa é uma escolha política, claro, pensando nas eleições do ano que vem, mas se a gente for analisar o escopo do cargo, é também uma indicação técnica, né? Boulos chega ao cargo depois de 35 anos de vida pública e 20 de vida política própria, a maior parte dela nas ruas, com o megafone na mão. Agora, o mesmo megafone vai virar um microfone de gabinete. E a escolha tem simbolismo, né? Lula precisa manter aceso o canal com a base militante no momento em que a rua se distancia do governo e a economia ainda não entusiasma. Então, nada melhor do que alguém que falou para a rua a vida toda para dizer que a rua ainda fala com ele, né? Mas tem um risco institucional aí, o de confundir interlocução com endosso. A Secretaria-Geral é para ouvir os movimentos, não necessariamente para aplaudi-los, né, e atender às suas vontades. E quem vem dos movimentos sociais vai ter que aprender que no governo a marcha é mais lenta e a música bem menos heróica. Boulos disse que quer colocar o governo na rua, mas a tarefa, na verdade, é o contrário, é trazer a rua para dentro do governo, sem deixar que o governo vire ele próprio um movimento. Então, na parte técnica do cargo, tudo certo. Mas na questão política, a escolha pode não ser a melhor. Lula escolheu Boulos porque sabe que precisa aquecer a sua base social e preparar o terreno para a disputa eleitoral do ano que vem. O problema é que, num governo já cheio de interlocutores, a Secretaria-Geral vira mais um canal de voz para uma mesma plateia. Essa nomeação parece menos uma abertura ao diálogo com outros partidos e espectros políticos e mais um movimento de reforço ao próprio espelho. Se vai dar certo, a gente só vai saber mesmo no ano que vem, mas não me parece lógico investir tanto tempo, tanta energia em pregar para convertidos num país tão dividido. Tem também a questão eleitoral de Boulos. Se ele quiser ser candidato a qualquer coisa no ano que vem, até mesmo a reeleição na Câmara, ele vai ter que deixar o novo cargo em abril. Seria então um ministro tampão, que ficaria só 6 meses no cargo. Se ele fica ou não fica, a gente também só vai saber no ano que vem. O que importa é que Lula traz para o governo um aliado que pensa igual a ele, fala igual a ele e ajuda a reforçar a mensagem de que o PT continua dono das ruas. Só que as ruas mudaram, né? E o governo às vezes parece não perceber. E já que a gente está falando em governo, o presidente Lula viaja hoje para a Indonésia e para a Malásia, onde ele vai participar da reunião da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. De acordo com a equipe do Lula, tanto o governo americano quanto o governo brasileiro estão empenhados em fazer acontecer nessa cúpula o tão esperado encontro presencial entre Lula e Trump. A ideia é que o encontro role no domingo, mas até a hora do almoço de hoje, quando eu conferi a agenda do presidente pela última vez, só constava um encontro com o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi. A avaliação do Palácio do Planalto é que um encontro presencial entre Trump e Lula, nesse momento, leva as discussões para um outro patamar, e é um passo bem importante para reorganizar a relação entre os dois líderes e a pauta entre os dois países depois de meses de tensão. Essa reaproximação acontece num momento muito delicado em que o Brasil e os Estados Unidos se colocam como antagonistas na questão da Venezuela. Lula tem defendido publicamente a soberania da Venezuela e criticado a possibilidade de uma intervenção militar dos americanos ali no nosso vizinho aqui de cima. Então, esse é um ponto de atenção
bem importante para a gente ficar de olho nos próximos dias. Do Sudeste Asiático, a gente vai para a França, onde o ex-presidente Nicolas Sarkozy foi preso na manhã de hoje. Aos 70 anos, ele começou a cumprir 5 anos de prisão por financiar sua campanha de 2007 com dinheiro de Muammar Gaddafi. Lembra? O ditador líbio derrubado e morto pelos mesmos aliados anos depois. Sarkozy sempre negou tudo. Ele disse que é um inocente preso por vingança e que a França vive uma humilhação. Reconhece esse discurso? Pois é. Ele entrou na prisão de La Santé levando 2 livros, A Vida de Jesus, de Ernest Renan, e O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, a história de um homem preso injustamente que planeja a sua vingança. A imagem é poderosa, né? O ex-presidente que prometia tolerância zero com o crime, agora é o primeiro líder francês pós-guerra a cumprir pena numa cela de 9 metros quadrados. E a pergunta que fica é: isso é o fim de uma era de impunidade na França ou o início de um ajuste de contas político? A justiça francesa diz que houve gravidade excepcional no caso, o tipo de corrupção que ameaça a confiança no regime democrático em si. Mas o Sarkozy ainda recorre e a mesma sociedade que o julga parece dividida entre quem vê um criminoso e quem vê um mártir de luxo. Do lado de fora da cela, a cena é de cinema francês. Carla Bruni, a esposa de Sarkozy, que é cantora, modelo, é um ícone mundial, postou um coração partido e prometeu seguir denunciando esse escândalo judicial até o fim. Um casal que já foi o casal real da França, agora se vê envolvido até as tampas de uma trama judicial de amor e de política. Mas entre o romance e o roteiro tem sempre o fato bruto, né? Nesse caso, um ex-presidente preso por corrupção, numa democracia que funciona e um país que aparentemente entende que ninguém está acima da lei, nem aqueles que um dia assinaram as próprias leis. E de volta à América Latina, pela primeira vez em 20 anos, o movimento ao socialismo, o partido do Evo Morales, ficou de fora do segundo turno das eleições presidenciais na Bolívia. E o novo presidente é Rodrigo Paz, de centro-direita, eleito com mais de 54% dos votos. A vitória de Paz é mais do que uma mudança de nome, né? É o fim de uma era. Ele chega ao poder com um slogan bem clichê, bem liberal: capitalismo para todos. Promete desburocratizar o Estado, desconcentrar o poder de La Paz e incentivar o setor privado, mas sem abandonar os programas sociais que marcaram a gestão de Evo Morales. É uma espécie de terceira via boliviana, nem austeridade à la FMI e nem populismo à la Petrolão. Um discurso pragmático, né, que busca o eleitor cansado dessa guerra ideológica e exausto de crise econômica. A Bolívia vive hoje filas por combustível, escassez de dólar e uma inflação de 23%, a pior em 40 anos. Nesse cenário, o slogan Capitalismo para Todos é menos uma ideologia e mais um apelo de sobrevivência, né? Paz disse que quer diálogo com Lula e manteve a Bolívia no Mercosul e no BRICS. É um sinal claro de que a nova direita latino-americana parece ter aprendido com os excessos da velha. Não quer romper, quer negociar. No fim, a eleição de Rodrigo Paz é um ponto de inflexão importante num continente que volta a girar o pêndulo político. É o retrato de um novo perfil de liderança na região. Menos dogmas e mais cálculos. Um pragmatismo que procura sobreviver entre a ortografia da esquerda e a aritmética da direita. Porque entre o socialismo sem gás e o capitalismo sem ilusão, a Bolívia dessa vez escolheu o que ainda não foi testado e que pode funcionar. E para finalizar o nosso giro internacional, vamos falar agora da Sanae Takaichi, a primeira mulher a chefiar o governo do Japão. Eleita pelo parlamento hoje, terça-feira, ela chega ao cargo depois de costurar apoio com o Partido da Inovação, numa virada à direita muito relevante da Terra do Sol Nascente. Ela é discípula do Shinzo Abe, admiradora de Margaret Thatcher e defensora do reforço militar, de uma revisão da Constituição pacifista do Japão, de uma postura dura sobre imigração e de laços mais firmes com Taiwan, o que aumenta bastante o potencial de tensão com a China e com a Coreia. No social, ela é conservadora,
é contra casamento entre pessoas do mesmo sexo, contra sobrenomes diferentes para casais e a favor de sucessão imperial só masculina. Prometeu mais mulheres no governo, é verdade, mas começou nomeando muito poucas. E o mais surpreendente é que ela tem uma persona pop. Ela é ex-baterista de uma banda de heavy metal, pilotava a moto e gosta de posar como alguém que vai trabalhar sem parar. Mas do palco para o governo japonês, a música agora é outra, né? Ela precisa entregar resultados numa economia bastante pressionada. O primeiro sinal do mercado veio rápido. O iene, a moeda japonesa, sentiu o impacto da eleição e perdeu valor. Sinal do pé atrás do mercado, com o combo do plano econômico dela, somado a essa base curta no parlamento, resultando num desafio longo e árduo na economia. No fim, é um marco histórico, né? Ela é a primeira premier mulher num país onde a política ainda é um clube do bolinha e representa uma virada ideológica muito relevante na política japonesa. Mas é também um teste, porque agora a gente vai ver se a vitória simbólica vai andar junto com a pragmática ou se vai ficar presa, né, ao velho manual conservador. E chegou a hora do nosso quadro Descompliquê-se, e hoje eu vou tentar te explicar o que são juros negativos, algo com o que o Japão conviveu por muito tempo e que só deixou de ser realidade no ano passado e que tem tudo a ver com essa última notícia que a gente viu no Andei Pensando de hoje. Até maio de 2024, o Japão era o único país desenvolvido que mantinha juros negativos, ou seja, quem deixasse o dinheiro parado no banco perdia dinheiro. Já pensou aqui no Brasil como ia ser? O Banco Central do Japão cobrava dos bancos para guardar dinheiro, para forçar eles a emprestarem para as pessoas, fazendo a economia do país girar. Essa política nasceu lá atrás para tentar aquecer um país preso na deflação, que é quando os preços não sobem e o consumo acaba se desmotivando. Só que deu ruim. O dinheiro circulou, é verdade, mas a confiança sumiu. As pessoas se acostumaram a um Japão onde tudo custa a mesma coisa há 30 anos. E o resultado é uma economia rica, sim, muito rica, mas totalmente parada. Agora, a nova premier, a Sanae Takaichi, conservadora e fã de heavy metal, está herdando aí uma bateria de problemas, né? Se ela subir muito os juros, freia o crescimento. Se ela mantiver muito baixo, o iene continua se desvalorizando. Ou seja, no Japão, até os juros tocam ao contrário, né? E nem a dama de ferro japonesa, com bateria nas veias, sabe se esse show econômico ainda tem bis. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Uma boa noite para vocês e até amanhã.